Minha amiga, meu amigo, bem-vindos mais uma vez ao canal Suculentas Vícios do Bem. Eu sou o Marcos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero mesmo, hein? E o vídeo de hoje nós vamos falar de pintura orgânica. Nós vamos fazer aqui uma pintura orgânica em 3 cantinhos aqui. E pode ser que sirva de inspiração aí para você, caso você queira fazer aí alguma pintura em algum cantinho da sua casa. A pintura orgânica é um estilo livre de decoração, consiste em pintar formas irregulares com cores vibrantes. A técnica permite que sejam feitas figuras abstratas e linhas incertas nas paredes, sem o compromisso de criar traços precisos e perfeitos. Ou seja, a pintura orgânica é uma pintura livre, sem muita regra, sem muito padrão. Você tendo em mãos aí um restinho de tinta que sobrou aí de uma pintura, de uma reforma, pincel médio, tendo aí uma boa criatividade, você consegue aí melhorar alguns cantos que tá um pouco sem graça em casa, né? E é o que a gente vai fazer aqui. Aqui em casa tem esse muro aqui, ó, que ele é do lado aqui onde normalmente eu gravo alguns conteúdos aqui para o canal, porque normalmente a gente vai gravar, às vezes está com muito sol, com muita chuva, e esse canto aqui é bom que a gente não pega nem muito sol e nem chuva. Então às vezes eu gravo alguns conteúdos aqui encostado nesse muro para vocês, e o muro tá sem graça, então vou dar uma melhorada nele. Aqui também tem esse lado aqui, ó, que eu já mostrei em outros vídeos aqui para vocês. É uma prateleira que fica algumas plantas. E eu vou dar uma repaginada nesse canto aqui também com a pintura orgânica. Vou fazer aqui alguns desenhos de cactos, suculentas. E como o canal não mostra só cactos e suculentas, me veio a ideia também de fazer alguns desenhos de algumas folhagens, alguns ramos também. E aí é bem simples, ó, é só fazer aqui um círculo, por exemplo, e preenchendo ele com a tinta, né? No caso do cacto redondo, que é o que eu vou fazer aqui. Se na sua casa tiver uma parede aí com alguma forma irregular, alguma coisa estranha, igual tá aqui, ó, em cima do cacto, tá vendo? Tem uma forma irregular aqui, mas eu vou aproveitar ela para fazer uma coisa bem bacana aí na pintura. Fica comigo e daqui a pouco vocês vão conferir aí. Vou pintar aqui também cactos, suculentas, folhagens, coisas voltadas aí para a natureza, né? Porque a pintura orgânica ela é voltada aí para formas irregulares, mas voltada para traços da natureza. Aqui, ó, vou fazer uma costela de Adão. Vou fazer alguns desenhos usando então essa caneta aqui, ó, que é um pincel daqueles que a gente utiliza para escrever em CD, né? Que é tinta permanente e não sai na água. Vou demonstrar mais um pouquinho aqui e já volto a falar com vocês. Como eu sei que vocês gostam de tudo relacionado aí à natureza, ó, enquanto eu tô fazendo o trabalho aqui da pintura orgânica, olha aqui do meu lado quem tá trabalhando aqui também, ó, polinizando e colhendo néctar. E as pinturas orgânicas ficaram prontas? Vou mostrar elas para vocês. Os 3 cantinhos ficaram prontos. Não mostrei um passo a passo, para não ficar muito grande o vídeo. Mas eu mostrei algumas dicas só mesmo para vocês terem uma ideia aí. Se quiserem fazer aí, para vocês entenderem que não precisa muita coisa. No caso aí, pincel médio, pequeno. Resto de tinta aí que você tiver em casa. Se caso não tiver e precisar comprar, pode comprar aí latinhas pequenininhas ou potinho pequeno. Porque não gasta muita tinta e rende bastante. O pincel também, se já tiver em casa, se não tiver, ele é bem baratinho, R$ 3,50, R$ 4,00. É bem tranquilo, não gasta aí quase nada para poder fazer essa pintura orgânica, se você já tiver resto de tinta em casa. E aqui, ó, é só abusar da criatividade, ó. Mostrando para vocês a parede limpa. E agora eu vou mostrar para vocês aqui a parede já com as plantas na prateleira, para vocês terem uma ideia de como que fica bacana. Pelo menos nós gostamos bastante. A Ju adorou esse canto aqui. Ela ainda me perguntou por que eu não fiz até em cima, né? Cobrindo a parede toda aqui nesse canto. Mas eu achei melhor deixar ele alinhado aqui na altura da porta, ó. Que fica mais bonito. Acho que fica mais parecido aí com o quadro, né? Fica bem interessante. É como se tivesse aí um quadro na parede e as plantas atrás ou na frente do quadro.
E aí nós colocamos algumas plantas aqui para fazer uma demonstração. Algumas delas realmente ficam aqui, mas algumas nós colocamos aí só mesmo para poder dar uma ideia para vocês, né? Porque aqui tem planta de sombra, tem planta de sol. Então a gente só deu uma misturadinha aqui para poder mostrar para vocês e exemplificar. Tem um mosquitinho preto passando aqui na frente da câmera e não é problema na vista de vocês não, viu pessoal? Espera só um pouquinho. Este cantinho aqui a gente costuma chamar ele de UTI das plantas, porque é o cantinho onde bate aí normalmente o sol da manhã. Então a gente normalmente deixa aqui as plantas que estão precisando aí de uma atenção especial, ou planta aí de meia sombra, né? Que só pode tomar aí as primeiras horas de sol, que essas primeiras horas não faz mal para planta nenhuma. Aqui no caso tem essa columeia, ó, que tá bem bonita, só não tem ainda as flores, né, que forma aí o peixinho. Tem essas aqui de cima também, que são folhagens. Essas normalmente também não tem problema nenhum tomar aí o sol da parte da manhã e bastante claridade. Esse cacto aqui ele fica no outro local, só coloquei aqui para poder ilustrar aqui e mostrar para vocês também, que inclusive é bem bonitão, ó. E mostrando as plantinhas aí para vocês também que acompanham o canal para ver planta, né? Para ver dica aí, para não deixar vocês sem ver um pouquinho de planta hoje também, ó. E essas são algumas das que a gente tem aqui. Se tiverem gostado de alguma plantinha e quiser dica do cultivo, deixa nos comentários que nos próximos vídeos eu falo para vocês aí. Hoje no caso aqui eu só estou mostrando mesmo a pintura orgânica e deixando a dica para vocês. E vou levar vocês no outro lado aqui, no outro corredor, para mostrar para vocês o outro muro. E aqui do outro lado, pessoal, aquele muro que eu mostrei para vocês, ó, totalmente sem graça. Tava limpinho, mas estava sem graça. E olha para vocês verem o que se transformou, ó, com o resto de tinta que eu tinha aqui em casa. E olha o que virou, ó. Coloquei aqui as formas irregulares, coloquei aqui uma rosa do deserto, ó, com caudex bem gordo. O cacto que eu falei com vocês aí, tá vendo, ó? A parte irregular da parede, eu fiz aqui uma flor de cacto em cima do cacto, olha como ficou bacana. E aqui alguns cactos, né? E aqui do lado algumas suculentas, imitando aí suculenta, e mais formas irregulares, ó. E ficou um painel no muro, ó como ficou bem bonito. E aqui normalmente eu gravo para vocês alguns conteúdos, normalmente quando tá o sol muito forte ou chovendo, aí eu escolho sempre gravar aqui nesse canto, porque aqui eu vou gravar de uma forma mais tranquila e passar o conteúdo aí de uma forma mais exata para vocês, né? Sem se preocupar com sol, com chuva. E aí aproveitei dessa incrementada aqui para o cantinho ficar ainda mais bonito aí, para apresentar aí os conteúdos para vocês, né? Hoje o conteúdo é só sobre a pintura orgânica mesmo, e deixar para vocês a dica de que você pode aí estar melhorando aí um cantinho que às vezes está sem graça aí no seu quintal, uma varanda, né? E se eu conseguir fazer, todo mundo consegue, pessoal, porque eu não tenho formação de pintor. Aqui em casa o máximo que eu faço é pintar as paredes aqui de casa, para economizar aí na pintura, porque pintor está muito caro. Então a minha intimidade com tinta é para pintar a parede. Aqui no caso eu fui pegando os desenhos na internet, fui vendo aí os traços, e eu sempre tive uma facilidade aí para desenho, então deu para sair alguma coisa bacana aqui também, ó. Aqui desse lado eu já estou mostrando para vocês aqui, ó. Fiz aí imitando uma folha de samambaia, uma folha aí de costela de Adão também. E fui fazendo aqui alguns desenhos livre, né? O que vinha aí na minha mente eu ia desenhando aqui para vocês, e acredito que ficou bacana, ó. Eu achei bem interessante. A Ju também gostou bastante, ela que foi dando a dica das cores e dos desenhos, e eu fui executando aqui. Da minha parte, eu acredito que ficou bom. E como esse canto aqui, normalmente eu gravo vários conteúdos aqui para vocês. Futuramente vocês vão ver bastante essa pintura aqui. E ela já passou no teste, porque eu fiz durante o dia, quando foi à noite, choveu praticamente a noite toda. E para vocês verem, ó, que realmente vale a pena, que não estraga fácil, tá tudo aqui, nem borrar não borrou. Então já passou no teste. Se você usar uma tinta aí que normalmente é para pintar parede, dá muito certo e não sai à toa. Tá certo? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado,
Quem ficou comigo até agora, agradeço muito. Espero que a dica tenha sido útil aí para vocês. E quem for fazer aí, depois comenta para mim aí que vai fazer. Ou quando fizer, dá um jeitinho de me mostrar, que eu vou gostar bastante, tá bom? Agradeço pela companhia, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're.